Como era a situação financeira do Disney durante o filme. Era boa, porém ele era um mau administrador, ele não sabia administrar bem a situação dele. O que importava para ele era entreter as pessoas. Pensando assim, ele acreditava que conseguiria isso dando algo em que as pessoas acreditarem, né, no caso. Esperando o do rede social. Terminou de esperar, apertando F5 esperando me aceitar o pedido de amizade, que isso tem a ver com o fim com a história real. Mostra que a gente é difícil, a gente não tem amigos assim, é muito difícil a gente ter amigos mesmo, tá? As pessoas podem nos decepcionar, podem dar pra trás, coisas desse tipo. Fome de poder, Ray Kroc foi herói ou vilão? Me fala as cenas do filme. Vai depender do ponto de vista, porque assim, ele queria expandir o negócio. Ele expandiu o negócio e o irmão não queria. Por exemplo, a cena lá que ele vai falar da fórmula do milkshake, né? Eles não queriam e tal, alterar, queriam manter a mesma fórmula deles e tal. Só que daquele jeito ali ele não ia conseguir expandir se ele fosse seguir a mentalidade dos irmãos. Eu acho sinceramente que ele foi vilão, porque ele meio que roubou ali a empresa dos verdadeiros donos do McDonald's, né? Assim, foi 60% vilão, mas foi 40% herói, porque se não fosse por ele, a empresa não teria a fama que tem hoje em dia, né? Jobs, me fale da volta por cima que ele deu, principalmente comentando se fosse você. Teria orgulho ou não voltar e voltar para o cargo que foi roubado de você? Olha, eu acho que na posição que ele estava, eu acho que não tinha muito essa questão do orgulho, porque foi uma empresa que ele ergueu, tomaram dele, expulsaram ele, os CEOs ali da empresa, tiraram ele à força do poder, mas aí depois disso a empresa começou a afundar. Tem muita questão do amor, do carinho que ele tinha pela Apple, pela empresa, que foi a empresa que ele fundou juntamente com o amigo dele lá e tal, mas que foi o que foi realmente por conta, muito por ele mesmo, principalmente por conta dele. Eu acredito que questão do orgulho, se fosse você, teria orgulho ou não em voltar para um cargo, para esse cargo? Eu não teria, pelo meu orgulho, eu acredito que seria difícil, mas eu engoliria esse orgulho para voltar para uma coisa que eu amava, né? Que era a minha empresa que eu criei. Diabo Veste Prada. Depois de ver o vídeo, me diga quais decisões são consideradas erradas da menininha que começou a trabalhar. Eu entendi essa pergunta como o que eu acho errado. Então eu vou interpretar como tivesse me perguntando o que eu acho errado. Por exemplo, ela aceitar as imposições, a forma ali que a chefe dela trata ela e tal, que as imposições da chefe dela que ela dizia que ela é como se ela tivesse o poder de mover o mundo e fundos ali para fazer os mandos e desmandos da chefe dela lá. Por exemplo, como a parte do aeroporto, que a chefe dela ficou presa, tentou de todo jeito tirar a chefe dela de lá e ela não conseguiu. A questão dela não ter horário para trabalhar, muitas das vezes chegava no trabalho às 6 horas da manhã, saía às 2 da manhã. Os olhares dos outros, o julgamento dos outros ali em relação ao modo dela de se vestir, de se maquiar, que achavam errado ela se vestir daquela forma ali mais descompromissada para a empresa que ela trabalhava, e por aí vai. Na série me fala da parte do cabelo, que a vendedora poderosa não queria que a madame vendesse seus produtos. Bem, ela teve aquele problema nos cabelos dela e tal, houve a troca mútua e tal, enquanto ela fazia o tratamento do cabelo dela para se recuperar, ela lavava as roupas da mulher lá. Ela gostou do resultado, pediu para vender, a mulher não quis e tal, não sei o que. Ainda pegou
escondido para vender. Um fez um discurso lá e tal, falando que o cabelo era história da pessoa, coisa desse tipo. É meio que se fosse como um cartão de visita. E depois ela fala que o porquê que ela não queria que ela vendesse, porque ela mesmo arrumada, com roupa de domingo e tal, parecia que ela tinha saído de uma plantação. Ou seja, encarei como racismo. Mesmo ela sendo morena, encarei isso como um racismo, né?